Salve, salve, legionários! Eu sou Fernando Maidana. E eu sou o Winners. E hoje a gente vai fazer o quê? Um quadro novo no canal. Para com isso! Só que é um quadro novo que não é bem novo na Legião, né? A gente vai puxar uma lista que a gente fez aqui com alguns heróis que fazem parte de quadrinhos, só que não fazem parte da DC e da Marvel. Não apenas isso, são heróis que a gente quer ver ganhando uma chance nos cinemas, nas telinhas, heróis que a gente quer ver em live action. E começando com The Max, da Image Comics, que é uma coisa muito maluca, né, cara? Envolve mendigos, esquizofrenia, psicanálise e estupradores em série. Mundos alternativos, cara, muito legal. O The Max ele já ganhou uma série animada produzida pela MTV, né? Mas agora a gente está falando de live action, porque nós queremos ver toda essa loucura ganhar vida nas telonas ou nas telinhas. Funcionou muito bem como animação e acho que funcionaria também como uma série de TV. Eu acho que é muita coisa para você colocar em um filme, né? Um filme eu acho uma coisa bem complicada, porque é muito profundidade, né? A gente está lidando aí com o Max, que é um mendigo, né? Só que existem mundos alternativos e o mundo alternativo se chama Outback. Eu ouvi Outback? E nesse Outback, ele é um cara super poderoso e que ele é destinado a proteger a Jungle Queen, que tem uma contraparte aqui no nosso mundo real, que é uma psicanalista chamada Julie. Isso aí, ele é um mendigo, ele vive ali numa caixa de papelão e ele tá sempre vendo a Julie, querendo ou não, ela é uma personagem constante ali na vida dele, tá sempre ali no café, lá perto de onde é a casa dele, né? E ela tenta ajudar o Max, né? Porque ela percebe que ele tem esses delírios de que existem outros mundos e que ele tem que salvar ela, então, putz, esse cara precisa de ajuda e tal, e ela tenta trazer ele de volta assim, né? E você fica a princípio naquele esquema, putz, coitado, será que o cara é mesmo um maluco? Será que ela tá certa? Será que esse Outback aí é só uma vez que ele queria ir no restaurante e não conseguiu, né? O que tá acontecendo? E a gente vai descobrindo que as coisas são um pouco mais profundas. Existe um estrupador, estrupei a língua portuguesa agora. Existe um estuprador em série chamado Mr. Gone. E ele está linkado telepaticamente com a Julie. E a gente sabe que esse Mr. Gone consegue acessar tanto o Outback quanto o mundo real. Opa, tem outro cara aí. Exatamente. Então não é ou é um delírio coletivo, né? Porque a Julie não sabe que existe, ela não consegue acessar, ela não tem a noção de que o Outback é real. Só que o Max tem. Então por isso que fica esse embate dela querer tratar ele, porque não dá pra saber até que ponto o que é na cabeça dele e o que é real. Mas aí quando tem essa introdução desse novo personagem, fica esse pensamento. O que será que está acontecendo ali? É uma coisa muito legal de se descobrir, por isso que eu acho que não cabe aqui a gente soltar tantos spoilers, até porque a gente quer ver isso ganhar vida, né? E se você já souber o que vai acontecer no final, vale a leitura, né? Você vai ler, vai saber o que está acontecendo, é muito interessante você descobrir que tudo isso acontece, inclusive descobrir o verdadeiro nome do Max. E o verdadeiro nome do Max é... John Cena! Mentira, se você quiser saber o nome dele, você vai ter que ler ou assistir a live action, se acontecer. Vamos puxar diretamente aqui, peguei o Winners de surpresa, que vamos falar de X, da Dark Horse. X é muito legal, cara, porque X a gente vai puxar um negócio meio que justiceiro, sabe? Isso aqui é um justiceiro que acredita em segunda chance. É muito interessante essa premissa, cara, porque ele é característico, rola um esquema meio Zorro, né? De marcar os caras, né? Então o cara fica marcado, ou do Tenente Aldo Raine, do Bastardos Inglórios, em que ele deixa a marca no rosto dos nazistas, né? Porque eu gosto de reconhecer um nazista quando eu vejo um. É um cara que ninguém sabe quem é, ele tem uma identidade secreta, ele é chamado de John Doe, de John Smith, ou seja, é um Zé Ninguém. Zé Ninguém. É um Zé Ninguém ali, só que ele é um justiceiro fodalhão. Ninguém sabe como o cara age, se ele tem superpoderes ou não, é um cara extremamente habilidoso. Na real ele é bem pé no chão, né? É uma trama muito urbana, que remete muito que a gente vê que funcionaria muito bem como uma série da Netflix, como ela vem abordando os personagens urbanos da Marvel. Porque justamente ele envolve muito essa parte não só de criminosos de rua, mas ele vai muito atrás de justiça, também atrás de políticos corruptos, esse tipo de coisa. Então é uma coisa bem assim... É bem um filme de ação mesmo, sabe? Porque ele é um vigilante. Exatamente. E qual é a premissa do X? Ele dá uma segunda chance pro cara. Ele aparece a primeira vez, dá o recado dele e fala, eu tô te marcando a primeira vez. E ele faz uma marca, um traço no rosto da pessoa. E essa é a sua primeira chance. Se a pessoa vacilar, ele volta e termina o X.
E aí, meu E aí, meu amigo, o X ali é estatística. É estatística. Virou estatística, rapaz. Existe uma única pessoa que o X não conseguiu matar, que ele falhou, ele colocou o X, mas não conseguiu finalizar o serviço, que foi o Gamble. E o Gamble é o grande vilão ali, ele une, é mais quase um grande rei do crime ali de Arcadia, que é o reino que, se você conhece as histórias da Dark Horse, você sabe que é basicamente a metrópole de Dark Horse, sabe? É uma grande cidade que abriga todos os heróis, todas as grandes histórias da Dark Horse. E agora a gente vai falar aqui de uma criação um pouquinho mais recente, The Wicked and the Divine, que é um pouco de uma absorção ali de deuses americanos, porque a gente está lidando aqui com divindades que vêm à Terra. Só que para por aí as semelhanças, na verdade funciona bem diferente. No The Wicked and the Divine, as divindades vêm a cada 90 anos para a Terra e elas têm 2 anos para serem adoradas novamente. Se você for bem sucedido nessa missão, daqui 90 anos você volta. Se você não for, meu amigo, já era. Você não é o DX para ganhar uma segunda chance, não. São 12 divindades que formam o panteão da recorrência. A recorrência é esse evento que ocorre a cada 90 anos, né, que as divindades descem. E aqui, no caso, a gente tem 2 divindades principais, né, que são a Lucy e a Amaterasu. A Lucy, como o nome já sugestiona, é uma reencarnação de Lúcifer. E ela é muito adorada por uma jovem chamada Laura, que é ali mais ou menos como o Mr. Shadow dos deuses americanos que acompanham os deuses. Ela é uma garota normal que está envolvida nessa trama, ela admira os deuses, ela admira todos esses artistas, Amaterasu, Baal, Inanna, que são essas outras divindades, e ela quer estar lá no meio, ela quer saber como é que é a vida deles, e a Lucy encontra ela meio que tem uma relação, né, admira, elas começam a se gostar, e ela leva ela pro backstage, ela começa a conhecer como é o mundo ali atrás. E então a gente tem essa dinâmica muito interessante de deuses, mais uma vez, vivendo entre os humanos e deuses tentando conseguir a adoração deles. E que modo melhor de conseguir a adoração deles do que como astros da música pop? Então a gente tem ali Odin, né, na verdade Woden, né, o nome, sei lá, arcaico do Odin, como um Daft Punk ali, um cara tecnológico, a Amaterasu como uma garota com o rosto pintado, com a Lucy como basicamente uma versão de David Bowie. Então a gente consegue sentir o Baal também, o Kanye West, puro Kanye West. E é interessante essa premissa porque a gente vê mais uma vez deuses tentando levar vidas comuns, né, apesar de eles serem rockstars, popstars, né? Exatamente, mas que eles necessitam disso para continuar voltando. São deuses, mas não são imortais, né? De que adianta um deus existir se ele não é adorado, se ele não é aclamado, se as pessoas não gostam dele, né? Então eles querem voltar para estar aqui no meio e sentir tudo isso de novo. É muito interessante essa premissa, cara. É tipo um American Idol com divindades, com né? Com divindades, mas rolam uns esquemas por trás aí. Que existe uma divindade aqui no meio que não veio com o panteão. Como assim? O que tá acontecendo? Quem conseguiu burlar o esquema da recorrência, né? Uhum. Então é uma coisa muito legal, rola, além desse vislumbre, o visual da revista é sensacional, né, cara? É um dos maiores sucessos recentes da Image e não é à toa. Além da história, o visual é lindíssimo, tipo, é tudo saturado, tudo colorido, tudo, sabe? É bem cara de reality mesmo, essas coisas de TV, glamour, glamour, sabe? Então você lê a revista, você sente que existe um glamour naquilo. E seria muito legal, cara. A gente teve aquele episódio que, apesar de ser muito criticado, né, não é um dos favoritos, de Black Mirror, que mostra mais ou menos um reality. Isso, Pô, querendo ou não, é interessante você assistir o X Factor, American Idol, American Got Talent, todo mundo gostava de ver isso, né, cara? E você tem uma série que trata mais ou menos desse universo. Superpoderes. Com poderes no meio, né, cara? A Lucy fuma, assim de cigarro assim, instala os dedos com essa sai. É uma coisa sutil, mas que você vê, cara, que foda, né? Então, que foda. A gente quer ver Wicked and the Divine nas telinhas. E já que estamos falando de divindades, vamos falar de uma vindo diretamente da Top Cow Productions. Ninguém menos que The Darkness. The Darkness, que foi uma criação divina, né? Deus criou The Darkness e também criou Angelus, que é a contraparte dele aí do bem, né? O The Darkness está ali sempre nas trevas, sempre fazendo o caos, né? Ele é como se fosse antropomorfização. Calma, relaxa. Antropomorfização do caos, né? E é muito legal porque, cara, eles sempre estavam ali se batendo, estavam sempre se lutando, aí eles uma hora falaram, para com essa putaria aqui, a gente tá brigando demais, vamos chegar numa trégua. E a trégua deles foi com o quê? Com coito.
Foi um coito aí sensacional que nasceu a Witchblade, né, cara? A gente não vai falar da Witchblade, é uma personagem muito interessante, né? A Witchblade que, na verdade, herdou a Witchblade, né? Que se tornou uma manopla, né? Que dá grandes poderes a ela. Os caras têm o coito e vira o quê? Uma manopla. Uma manopla. É o filho que é Por que uma não? manopla. Dois caras que tem um coito e nasce uma manopla. Exato. É isso que acontece na vida real. E aí teve a Witchblade, mas nós estamos falando de The Darkness. O The Darkness mais conhecido aqui é Jack Estacado, que seus poderes se manifestam quando ele completa 21 anos. Cara, e os poderes deles são comparados aí ao de um semideus. O bicho tem tentáculo, o bicho solta garra, o bicho solta lâmina. Acessa uma dimensão negra, Isso, na dimensão das sombras, em que ele consegue summonar os demônios que vivem ali. Os Darklings. O cara é foda. O cara é bom, o cara consegue até fazer transmutação, velho. Ele vira um dragão gigante. Não, e o engraçado é que se a gente vai ver, ele é o lado mal da história, né? Porque o cara, querendo ou não, ele é basicamente ali a representação do demônio, né? O lado sombrio, as trevas. Só que você torce por ele, cara, porque querendo ou não, o Angelus também não é tão bonzinho assim, né? E o Jack Estacado tem lá o seu código de honra. Ele é um cara que, putz, ele não mata por prazer. Mata, até mata. Mas ele tem um senso de justiça, ele tem um senso de honra e ele tem uma fidelidade muito grande aos seus aliados e tal. Ele é um personagem que tem um histórico interessante. E, querendo ou não, é um material muito bom pra TV, né, cara? Exatamente. Porque você aborda um lado mais sombrio. É, né? uma coisa bem carregada. Tiveram, inclusive, 2 jogos adaptados do The Darkness. Teve uma banda também aí com a beleza. E pra fechar com chave de ouro, temos um clássico dos quadrinhos nacional. Turma da Mônica? Não, estamos falando das Aventuras de Faustão. Tá impressionante você. É isso aí, a gente já tem até uma fanfic aí que pode servir como base pro primeiro filme, né? Que é aquela fanfic da Selena Gomes, com Faustão, né? Que ela se torna uma faustonástica. Faustanetes, é mole? Meu Deus. Ô louco, bicho. Ô louco bicho. Se vocês quiserem ler essa fanfic, provavelmente vocês vão ficar igual o The Max. Vocês provavelmente vão virar um mendigo maluco esquizofrênico. Não é essa a nossa quinta indicação. Na verdade, estamos falando de Solar. Solar, o homem átomo. É, cara, é uma ideia muito maluca, outra ideia mirabolante. A gente só trouxe ideia de maluco, né, pra essa sugestão. A intenção é essa, né, velho? A gente já tem tantos leques de filmes aparecendo aí, agora tem que começar a aparecer as coisas malucas mesmo. A gente já viu o Doutor Estranho abordando parada nossa mística, senhora. parada espacial com Guardiões da Galáxia, agora Thor. Então por que não trazer um cara que é o herói dele mesmo, né? Vamos contar um pouco aí a premissa de Solar, cara. Solar, que é o Dr. Phil Zalesky, né? Cara, é uma parada muito absurda. Olha que profundidade. Senta que lá vem história, né? Senta que lá vem a história. Ele era fã da versão do Doutor Solar feita pela editora anterior. Antes de chegar na Valiant. Isso, ele já lia os quadrinhos da Gold Key e adorava ele. E aí um dia eles estavam lá, ele era um doutor, ele é um físico muito renomado lá, e eles estavam testando um reator de fusão nuclear. E aí dá merda, obviamente, né? Porque tudo que envolve coisa de reator nos quadrinhos dá merda. E aí ele falou, não, eu preciso desligar. Ele conseguiu, só que aí ele foi exposto a muita energia. E aí essa energia transformou ele no Solar. Ele percebeu que ele recebeu os poderes de Solar e ele falou, caramba, agora eu sou aquele herói que eu sempre admirei, eu vou começar a salvar o mundo, né? Vou salvar todo mundo, mas a gente sabe que poderes nucleares nos quadrinhos também não são muito estáveis, né? E aí aconteceu que ele não conseguiu controlar os poderes e transformou a Terra em um buraco negro gigante. Isso joga ele 3 semanas pro passado e divide. E agora ele é Phil Zalesky, né? Phil Zalesky, né? E o Dr. Solar do passado, né? O Dr. Solar que ele admirava. Só que ele fica com a personalidade, né? Do Phil Zalesky, né? Do cientista. E o Dr. Solar acredita que ele é aquele personagem. Isso. Só que o Zalesky fica nessa, putz, eu tenho que impedir aquele acidente para que eu me divida. E o Solar fica nessa, não, se ele impedir o acidente eu nunca vou existir. E ele tenta incriminar o cara. É porque, vamos lá. A gente tem 2 Phil Zalesky, né? A gente tem um do passado e o do futuro que viajou do passado. E o Dr. Solar que nasceu nessa bagunça aí. Então, ele que viajou do futuro pro passado, não quer que o do passado faça o que ele fez pra voltar pro passado. Isso. Entendeu? Só que se ele conseguir fazer isso, não vai existir Dr. Solar, que é um ser super poderoso. E ele quer existir.
Só que aí eles falam, não, o Celeste chega e fala, velho, não pode, vai acabar com a Terra, vai virar um buraco negro, vamos juntar aí. Ficar nesse loop infinito. É, exatamente. Então ele fala, não, beleza, então vamos impedir isso aí de acontecer. E os dois se fundem no cara lá no Celeste do passado. E aí eles conseguem impedir que aquilo aconteça. Só que nisso eles... Eles descobrem que na verdade não era um reator nuclear, era uma máquina dos desejos, né? Que você ia lá e fazia o seu desejo. E na hora que ele foi lá tentar impedir aquilo de acontecer, ele desejou na cabeça dele, putz, bem que eu podia ser o Dr. Solar, né? Essa merda que aconteceu, não podia ser o Dr. Solar pra salvar essa porra toda. E deu! E ele se tornou ninguém menos que Dr. Solar, só que mais gente desejou coisas por aí, né? Então nós temos milhares de pessoas super poderosas habitando essa realidade. E é claro que no meio de pessoas super poderosas temos pessoas com uma índole não tão boa assim. Exatamente, porque eles descobrem que eles na verdade não viajaram pro passado, né? Eles criaram um universo novo em que agora as pessoas têm, todo mundo tem superpoder, é uma bagunça. É isso aí, na verdade a gente quer ver essa bagunça toda aí nas telonas ou nas telinhas, porque é um desafio, né? é interessante, cara, mas é interessante, né? Se você vai ver, a gente abordou aqui coisas místicas, coisas sobrenaturais, fantásticas, e essa aqui é uma coisa que, trabalhando direito, é uma ficção científica muito foda. Sim. Né? A questão envolve viagem no tempo, envolve aí superpoderes, mas pode ser explicado pelo lado científico também, né? Eles usam bastante Aquele isso, no Flash, né, um herói científico, né? Muitos super-heróis, o próprio Hulk é quase a mesma premissa, né? Uma bomba, no caso é uma bomba gama, mas é uma alegoria para bomba atômica, né? Eu gosto muito de histórias com ficção científica, por isso que eu gosto muito do Quarteto Fantástico. Dá para levar por esse lado, dá para levar um pouco, tentando ser um pouco mais pé no chão, né? Não levar assim pro lado do Flash, ter um gorila falando. É uma coisa que, assim, é isso. É isso. Boa noite, até amanhã. Porque envolve coisas de viagem no tempo, viagem no tempo é sempre legal. Yeah. E aqui você já vê trabalhado, pô, o cara era fã dele mesmo, velho. Que coisa absurda. É um conceito muito, muito foda. A gente teve recentemente o Legião, né, que trabalhou com conceitos desafiadores para o público. Né? É uma série que ela é desafiadora tanto para quem produz, tanto para quem assiste. Porque você fica, o que tá acontecendo, até as coisas começarem a se fechar, a se encaixarem, né? Tudo é uma jornada. E a jornada do Solar pode ser muito bem feita. Se ela for bem feita, pode ser muito bem aproveitada, muito bem absorvida, né? Sim. É uma coisa muito legal que heróis tecnológicos, heróis científicos são legais, né? Querendo ou não, antes de existirem os super-heróis, existiam as Pulp Fictions que bebiam muito dessa fonte de tecnologia, de ciência, né? Então é uma coisa bem legal. Tá aí a nossa última sugestão. E se você não quiser ser marcado com um X na sua cara, siga a gente nas redes sociais. Não se esqueçam também de se inscreverem no canal, clicando no sininho para receber todas as nossas novidades. É isso, e que a força esteja com vocês. E não esquece de dar sugestão de vídeo.